Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, sou teólogo, catequista e vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe aí o seu like, o seu joinha, a sua sugestão de tema, para que o nosso canal possa crescer mais e chegar a mais pessoas que ainda não conhecem a nossa fé cristã católica, ok? E se você quiser que eu aborde algum tema aqui, alguma dúvida sobre a fé católica, eu estarei aqui à sua disposição. Dia de segunda-feira é vídeos aleatórios, onde eu sempre abordo um tema sobre a nossa fé católica, ok? E hoje, qual é o nosso assunto de hoje? Mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. O que nós vamos abordar hoje? Eu gosto muito de estudar história da igreja. Tá? Por quê? Porque a história da igreja, gente, é a nossa história. É como se fosse a história da nossa família, porque nós somos a família de Deus. Tá? A carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz que nós somos a família de Deus. E a gente não ama quem a gente não conhece. Para a gente poder amar a igreja, que é o corpo de Cristo, nós precisamos conhecer a história da igreja. Então eu quero fazer uns vídeos agora sobre a história da igreja, tá? Alguns pontos da história da igreja. Hoje eu quero fazer sobre as heresias que houveram na história da igreja e que dividiu o cristianismo, tá? Todas as heresias que a igreja teve que combater até chegar, né, o dia de hoje. E depois eu quero fazer também calúnias contra a igreja, tá? As divisões que houveram na igreja, as calúnias, as mentiras que se contam até o dia de hoje sobre a igreja. Por exemplo, nas universidades. Tá? Infelizmente, os nossos alunos
eles fazem a primeira comunhão, fazem a crisma, depois abandonam a igreja, porque entra na universidade e lá a universidade só fala mal da igreja, que a igreja foi uma megera na Idade Média, que matou muita gente na Inquisição, nas cruzadas, que matou Joana d'Arc, que matou Galileu Galilei. Então isso tudo nós vamos desmentir. Todas essas mentiras nós vamos desmentir nas próximas aulas. Hoje eu quero primeiro fazer um vídeo sobre as heresias que houveram na história da igreja. E foram muitas divisões no cristianismo. Infelizmente, Jesus deve ter ficado muito triste, porque ele rezou lá em João capítulo 17 para que a igreja fosse uma única igreja. E por causa dessas heresias, a igreja se dividiu, o cristianismo se dividiu, como acontece até os dias de hoje. Então, gente, nós vamos explicar e nós vamos comentar sobre essas heresias que houveram na história da igreja, ok? Lembrando que Jesus nasceu dentro do judaísmo, tá? Ele rompeu com o judaísmo, porque os judeus não o aceitaram, e aí ele fundou a igreja, lá sob Pedro e os apóstolos, tá? No ano 30. Ok? Está lá em Mateus capítulo 16. Só você ler depois lá na sua Bíblia. Só que o demônio, ele é terrível. O que quer dizer a palavra demônio? Aquele que divide. Então, ele sempre dividiu a igreja. O cristianismo, houve essa ruptura por causa das heresias. Tá? Então, eu quero começar a estudar com você sobre essas heresias. A primeira heresia que aconteceu na história da igreja foi na época dos próprios apóstolos. São João, São Pedro, São Paulo ainda era vivo, eles ainda eram vivos, tá? Quando começou uma das primeiras heresias na história do cristianismo, que foi o gnosticismo. O que é o gnosticismo? A gnose, tá? Logo no primeiro século. Era uma espécie de ateísmo científico. O que é isso? Eles começaram a dizer que Deus não existe porque não tem como se provar. Tá? Por isso não acredita em milagres, né? Não acredita que Jesus... acredita sim que Jesus foi um grande homem. A gnose acreditava que Jesus foi um grande homem, um grande profeta, mas que não é Deus. Por quê? Porque não acredita em milagres, não acredita que Jesus fez milagres, tá? Por quê? Porque não se pode provar, tá? O gnóstico, ele só acredita naquilo que se pode provar cientificamente, né? A gente tem visto muito isso hoje aí, né? Um cristianismo aí que hoje tudo tem que provar, né? Na Eucaristia tem que provar que Jesus está na hóstia consagrada, não é? A gente nunca vai provar isso. Tá? Se a gente for esperar provar esse tipo de coisa, o Santo Sudário não vai provar, não adianta. Entendeu? Os milagres eucarísticos, o ícone de Nossa Senhora de Guadalupe, até hoje a ciência não consegue provar, porque é milagre. Como é que vai provar milagre, gente? Não tem como. A ciência prova aquilo que ela domina. Tá? Mas Deus é maior do que a ciência, então nem tudo a ciência vai provar. O dogma da Santíssima Trindade, como é que vai provar? Um só Deus em 3 pessoas. Ninguém vai provar isso. Que Jesus está naquela hóstia, no vinho e no pão. Não vai provar isso. Isso é fé, isso é revelação. Tá? Então, gente, então foi a primeira heresia que os apóstolos tiveram que combater. Inclusive São João fala, aquele que não acredita que Jesus Cristo se encarnou, né, é o anticristo, é contrário a Cristo, tá? Porque eles não acreditavam na encarnação, que Jesus se encarnou, né, como um homem, Deus se encarnou como um homem, está lá em João 1,14, Deus se fez carne e habitou no meio de nós para nos salvar. Tá? Então o gnóstico não acreditava em nada disso, e São João teve que combater isso lá nas suas primeiras cartas lá, e também São Paulo, São Pedro, todos os apóstolos, ok? Aí depois houve uma outra heresia chamada de arianismo. Era uma heresia mais ou menos ali no ano 300 e pouco, mais ou menos, depois de Cristo,
Que a igreja, inclusive, teve que se reunir num concílio, que foi o concílio de Nicéia I, o primeiro concílio da igreja. A igreja já fez mais de 20 concílios, são 21 concílios. O que é um concílio? É uma reunião que a igreja faz com o Papa e os bispos para combater as heresias, essas heresias que aconteceram. Então, esse Ário era um patriarca de Constantinopla que começou a dizer que Jesus Cristo não é Deus. Foi um grande homem, um grande profeta, né, o maior de todos os homens, mas não era Deus. Então, o arianismo, o nome da heresia chama-se arianismo. E por que arianismo? Vem de Ário. Tá? Ário era um padre, né, um bispo, que começou a dizer que Jesus Cristo não é Deus. Jesus é homem, era um grande profeta, mas que não era Deus. Então, o que a igreja fez? A igreja se reuniu no concílio de Nicéia I e a igreja teve que estudar a questão, e a igreja colocou que Jesus Cristo é homem e é Deus. Então eu quero não só falar das heresias, mas também combater elas com a verdade. Então o que a igreja colocou? A igreja colocou o seguinte: Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, se ele, olha só o que a igreja diz. Jesus é Deus de Deus, então é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tá? Luz da luz, ele próprio disse, eu sou a luz do mundo. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele falou, eu sou a verdade, o caminho, a verdade, a vida. Gerado, não criado, porque Deus não é criado, Deus ele foi gerado, tá? Como homem no seio da Virgem Maria. Ele sempre existiu. João 1, capítulo 1. E o verbo estava junto de Deus, o verbo quer dizer a palavra de Deus, Jesus. O verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. Então, ele não foi criado, ele foi gerado, porque aquilo que é criado é criatura, e ele não é criatura. Então ele foi gerado como homem no seio de Maria Virgem, mas ele não foi criado, porque ele não é criatura. Então, se ele não é criatura, ele é Deus. Consubstancial ao Pai, ou seja, Jesus tem a mesma natureza do Pai. Ele fala, eu e o Pai somos um. Quem me viu, viu o Pai. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Tanto que os judeus quiseram matar ele por causa disso. Porque os judeus falaram, você sendo um homem te fazes Deus. Mas ele não era um homem que estava se fazendo de Deus, ele era Deus. Os milagres provam isso, só Deus pode fazer milagre. Tá? E Jesus fez muitos milagres, só Deus pode fazer milagre. Então ele é da mesma natureza do Pai, a natureza divina. Tá? Então Jesus é homem e é Deus. Tá? Então a igreja teve que combater essa segunda heresia de Ário, né, que começou a dizer que Jesus Cristo não é Deus, ok? Aí depois teve uma outra heresia no ano 381, tá? De um patriarca também de Constantinopla, um bispo, começou a dizer que o Espírito Santo não é Deus, tá? Então ele chamava-se Macedônio, por isso que a heresia chama-se macedonismo. Porque ele começou a dizer que o Espírito Santo não é Deus. Ok? Então a igreja teve que se reunir no concílio de Constantinopla I para poder de novo combater mais essa heresia. Então o que a igreja diz? Tá? A igreja diz, cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai, tá? Que é adorado e glorificado. Se ele é adorado, é Deus. Só Deus pode ser adorado. Por isso que a gente só adora a Deus. Só que Deus é trino. É uno e é trino. Tá? É glorificado com o Pai e o Filho e falou pelos profetas. Com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Tá vendo? Então, não são três deuses. Aí aqui a igreja
fechou o dogma da Santíssima Trindade. Né? Lá na frente a igreja disse que Jesus Cristo é Deus, porque eles estavam começando a negar que Jesus fosse Deus, e agora a igreja colocou que o Espírito Santo também é Deus. Então aí fechou a doutrina da Santíssima Trindade no ano 300. Tá? Então a igreja sempre ensinou que Deus é um, mas Deus é trino. É um só Deus, não são três deuses, tá? Mas são três pessoas. Existe o Pai, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gosto de fazer uma comparação assim bem simples para criança, né? Você pega 3 palitinhos de fósforo, você junta eles e você acende a chama, você vai ver que a chama é uma só. Mas os palitinhos são 3. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a chama é uma só, que é Deus. Por que não pode ser 3 deuses? Porque aquilo que é maior, um seria maior do que o outro. E aquilo que é maior do que Deus não é Deus, é criatura. Por isso que o Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Espírito Santo. Todos têm a mesma dignidade. Você vai me dizer assim, eu não entendo. Eu também não, mas é isso que a igreja ensina. Tá? Não se preocupe com entender isso. Ninguém vai entender isso. Tá? Santo Agostinho já dizia. Santo Agostinho quase ficou maluco tentando entender a Santíssima Trindade. Uma vez, eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Ele estava sentado na praia e meditando sobre a Santíssima Trindade, que ele ainda não entendia, e ele viu o menininho pegando um balde de água do mar e colocando num buraquinho. O menino fez um buraco, ia lá, pegava um balde e colocava a água do mar ali naquele buraquinho. Aí ele chegou perto do menino e falou, menino, o que você está fazendo? Falou, eu estou pegando o mar e estou colocando aqui nesse buraco. Aí o Santo Agostinho falou, mas não cabe. O mar não cabe nesse buraquinho. Aí isso que o menino virou para ele e falou assim, é mais fácil eu colocar o mar inteiro aqui dentro desse buraquinho do que você entender o dogma da Santíssima Trindade. E Santo Agostinho parou, pensou e falou, realmente, você tem razão. Então aí ele colocou aquela frase que até hoje a igreja fala, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Se você entender Deus, ele não é o Deus verdadeiro, porque Deus não cabe na nossa cabeça, é um mistério, Deus é um mistério. Nós só vamos entender Deus quando a gente estiver lá no céu junto com ele. Aí nós vamos entender Deus, porque ninguém vai conseguir compreender Deus. A gente não consegue olhar para o sol, né, porque o sol é uma criatura, a gente não consegue olhar para o sol. Como é que a gente vai entender Deus? O Criador de todas as coisas. Deus é infinito. A nossa cabeça não, nossa mente é finita. Tá? Então ninguém vai provar Deus, ninguém vai entender Deus. Então o dogma da Santíssima Trindade, gente, é um mistério, é o maior mistério da nossa fé. Mas quem revelou o mistério da Santíssima Trindade? Foi Jesus. Por que no Antigo Testamento não foi revelado? Eles não iam entender. Se no Novo a gente também não entende, imagine no Antigo Testamento. Eles não iam entender. Eles iam achar que é 3 deuses. Os judeus iam achar que são 3 deuses, mas não são 3 deuses, é um Deus só. 3 pessoas, mas uma só essência. Então só Jesus, quando veio, ele falou do Pai como Deus, falou que ele é Deus e falou do Espírito Santo. Eu vou voltar para o Pai, mas vou enviar, né, em meu nome o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo. E vocês vão batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por isso que São Paulo, lá na carta aos Coríntios, né, ele termina falando, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Então, São Paulo entendeu, né, sobre o dogma da Santíssima Trindade, e ele então ensinava isso, ok? Então aqui ficou definido então o dogma da Santíssima Trindade. Primeiro, arianismo começou a negar que Jesus era Deus, e Macedônia começou a negar que o Espírito Santo fosse Deus. A igreja teve que combater essas 2 heresias, ok? A próxima heresia foi de Nestório, que também era patriarca de Constantinopla, e ele começou a dizer que Maria não era mãe de Deus, não era mãe de Jesus Deus, é mãe só do Jesus homem, como alguns irmãos protestantes falam até hoje.
Então, já no ano 400 e pouco, a igreja já teve que combater essa heresia desse patriarca de Constantinopla, chamado Nestório, que começou a dizer que Maria era mãe do Jesus homem, mas não era mãe do Jesus Deus. Ué, então são dois Jesus? Não sabia que Jesus tinha dois Jesus, não. Jesus é um só. Então a igreja, né, mais uma vez se reuniu no concílio de Éfeso. Interessante, na cidade onde Nossa Senhora morou com São João. Está lá a casinha dela até hoje, lá onde ela morou com São João, e o túmulo de São João lá em Éfeso. Então a igreja, para combater essa heresia, a igreja disse o quê? Maria é mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina. Claro que ela não é mãe do Deus Pai, claro que não. E nem do Deus Espírito Santo, ela é mãe de Deus Filho, Jesus Cristo, que é Deus. Mas porque é dela que ele quem? Jesus, tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Está lá em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo, que estava junto de Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Então, gente, não tem como a gente dividir Jesus. Jesus é uma pessoa, tá, com duas naturezas, a humana e a divina, que não se separam. As duas naturezas de Jesus não se separam. Então, que negócio é esse que Maria é mãe só do Jesus homem? Claro que não. Então a igreja diz que Maria é mãe de Deus, Theotokos, tá? Theotokos quer dizer mãe de Deus. Por isso que nós rezamos na Ave Maria. Santa Maria, mãe de Deus. Então, lá no começo da igreja, a igreja já definiu esse dogma de fé. A maternidade divina de Maria, ou seja, Maria, mãe de Deus. Ok? E também houve uma outra heresia chamada pelagianismo, de Pelágio, que começou a ensinar que o pecado original não existe pecado original. E a igreja também teve que combater também essa heresia. E a igreja diz que sim, que o pecado original existe sim. Todo aquele que nasce homem, nasce mulher, nasce com o pecado original, que só é apagado no batismo. Ok? Mas fica as consequências do pecado original, que é o que a igreja chama de concupiscência, tá? Que depois, na época do Lutero, vai dar uma certa controvérsia com o próprio Lutero, que ele não acreditava também no pecado original, tá? Mas a igreja ensina sim que todos nós nascemos com o pecado original. Só quem não teve o pecado original foi Jesus, porque ele é Deus, e a Virgem Maria, porque é mãe de Deus, tá? Só Jesus e Maria não tiveram pecado original. Os outros, todo aquele que é homem e mulher. Só você ler lá o Salmo 50. Tá? Lá diz bem claro: eis que eu nasci na culpa. Que culpa? A criança não tem pecado. Mas não é o pecado de culpa. Não é no pecado da criança. Mas é o pecado que ela já nasce com ela. Culpa aí quer dizer pecado. Tá? É o pecado original. Mas não é culpa da pessoa, da criança. A criança não tem culpa. É um pecado de herança, de carência. Ok? Mas o Salmo 50 fala que nós nascemos sim com o pecado original. Depois você pode ler lá no Salmo 50. Ok? Então é mais uma heresia que a igreja teve que combater. Ok? Aí depois houve uma nova heresia, tá? Chamado monofisismo, tá? Começou a dizer que Jesus não tinha duas naturezas. Jesus só tinha a natureza divina, mas ele não tinha natureza humana. Se Jesus não tinha natureza humana, ele não pode ser o mediador, gente, tá? Por que Jesus é o único mediador, como diz São Paulo lá, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4? Por que Jesus é a ponte, o mediador entre Deus e o homem? Porque ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Então ele pode fazer essa ponte entre o homem e Deus. Se ele não é homem, ele não pode redimir o ser humano. Entendeu? Porque
veja, entenda isso. O pecado, ele ofende a majestade infinita de Deus, porque Deus é infinito. Nenhum homem tinha condição de pagar essa dívida, que está lá na carta aos Colossenses, São Paulo diz. Tá? Nós tínhamos uma dívida com Deus, só que ninguém tinha chance de pagar essa dívida. Era um preço incalculável. Então Deus se fez homem, no seio de Maria Virgem, e Jesus veio pagar no meu e no seu lugar. Se ele não é homem, ele não pode ser o salvador, ele não pode ser o mediador. Então, esse Eutiques, né, que também era patriarca de Constantinopla, começou então a dizer, tá, que Jesus então só tinha natureza divina, mas não tinha natureza humana. A igreja falou que não, senhor. Jesus é uma pessoa, tá, divina, mas ele tem sim duas naturezas, a divina e a humana. Gente, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu fome. A carta aos Hebreus diz que Jesus sentiu tudo que a gente sentiu, menos o pecado. Então ele era homem. Sentiu fome, sentiu sede. Isso aí é Deus. Deus não sente nada disso. Então Jesus tinha natureza humana sim. Aí a igreja teve que combater também essa heresia. Na linha, aí a igreja colocou, né, na linha dos santos padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito, só Deus é perfeito, tá vendo? Perfeito em divindade, porque é Deus é perfeito, e perfeito em humanidade, ou seja, é Deus e é homem. Por isso que a carta aos Hebreus fala que Jesus viveu tudo que nós vivemos, menos o pecado. Tá? Porque ele foi perfeito, como homem, como Deus. Por isso que Jesus não cometeu pecado. Tá? O mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade. Então, da mesma natureza do Pai, segundo a divindade. É Deus. Tá? Segundo a divindade, consubstancial a nós, seres humanos, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Depois você pode ler lá. Tá vendo? Gerado do Pai antes de todos os séculos, depois você pode ler lá João 1:1, tá? Gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nasceu da Virgem Maria, tá vendo? Outro dogma, Maria Virgem, tá vendo, gente? Então, Maria sempre foi virgem, antes, durante e depois do parto. Ela nunca teve filho e nem relação com José. Mãe de Deus segundo a humanidade, tá vendo? Então, Jesus se encarnou no seio de Maria Virgem. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único de Deus e Filho único de Maria, que devemos reconhecer em duas naturezas. Então Jesus é uma pessoa divina, mas com duas naturezas, a humana e a divina. Sem confusão, sem mudanças e sem divisão, sem separação. Tá vendo, gente? Então, Jesus não se separa. As duas naturezas de Jesus não se separam. Por isso que quando Jesus morreu, né, a alma se separou do corpo, mas o verbo continuou ali. Por isso que ele não se corrompeu. E depois a alma voltou para o corpo e ele ressuscitou. Entendeu? Por isso que houve a ressurreição dele. Porque as duas naturezas, né? Jesus morreu como homem, mas Deus não pode morrer. Tá? Então, quando Jesus morre na cruz, ele morre como homem. Tá? Mas a mesma alma se separando do corpo, por que o corpo dele não se corrompeu? Porque a parte divina dele não deixou. Entendeu? A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardas e reunidas em uma só pessoa do Verbo encarnado, que é ele, e uma só hipóstase. Tá vendo, gente? Então é o que eu já expliquei. A pessoa dele é divina, mas ele tem duas naturezas, a humana e a divina, que não se separam.
tá? Estão unidas. E Maria é mãe, né, desse Jesus total. Não é só mãe do Jesus homem. Tá? Por isso que ela é mãe de Deus. Ok? Outra heresia. Tá? Outra heresia de um tal de Teodoro de Mopstia. Acho que é isso. Tá? Que começou também a negar também a única natureza de Jesus, né? Como eu já tinha explicado lá atrás. E a igreja de novo teve que se reunir e de novo combater mais essa heresia. Então a igreja colocou: não há senão uma única pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, na Trindade. Tá vendo? Aquele que foi crucificado na carne como homem, porque Deus não pode morrer. Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, Senhor da glória e na Santíssima Trindade. Tá vendo, gente? Então, a igreja ainda teve que combater essa heresia que não acreditava que Jesus Cristo fosse Deus, ok? Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas, ou seja, a Trindade. Pois da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. A Santíssima Trindade não se separa. Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus só. E Deus não pode se separar. Então, mesmo quando Jesus se encarnou como homem, a Trindade não se separou. Então, ele estava ali unido ao Pai e unido ao Espírito Santo. Por isso que ele fez aquele monte de milagres e também se ressuscitou e voltou para o Pai. E mandou o Espírito Santo. Ok? Um Deus e Pai do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo para quem são todas as coisas, e um Espírito Santo em quem são todas as coisas, então, ou seja, a Santíssima Trindade, tá bom? Então aí a igreja mais uma vez afirmando, tá, que nós cremos num único Deus, mas esse Deus é uno e trino, tá bom? Por isso que Jesus manda a gente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dar a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não é correto batizar em nome de Jesus e nem dar a bênção em nome de Jesus, como fazem os nossos irmãos protestantes, que nós respeitamos, tá? Nós respeitamos a crença deles, mas nós católicos não acreditamos assim. Para nós, a bênção tem que ser em nome da Trindade e o batismo tem que ser em nome da Trindade. Não é em nome de Jesus, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Bem claro aí, tá? De novo, agora no ano 600 e pouco, uma outra heresia de outra vez, outro patriarca de Constantinopla, chamado Sérgio, tá? Ele começou a dizer que Jesus só tinha vontade divina, ele não tinha uma vontade humana. Gente, se Jesus não tinha vontade humana, ele não pode salvar o mundo. Entendeu? Para ele salvar o mundo, ele tem que ser homem, tem que ser Deus. Claro que a vontade divina dele é maior. A vontade humana está submissa à vontade divina, mas ele tinha vontade humana, claro que tinha. Então a igreja novamente teve que combater mais essa heresia. Tá? Então, a igreja ensinou que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas. Não são opostas, não. A vontade divina de Jesus não é oposta à vontade humana de Jesus. Elas estão unidas, não separadas, mas cooperantes. A vontade humana dele coopera com a vontade divina. De sorte que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. Então, ele junto com o Pai e o Espírito Santo, tá? Eles fizeram somente aquilo, não é, que fosse para a nossa salvação.
segue a vontade divina, sem estar em resistência, nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda poderosa. O que ele está dizendo? Tá? Por que eles começaram a ensinar que a vontade humana de Jesus era diferente da vontade divina de Jesus? Por quê? Tá? Porque Jesus, algumas vezes, ele falava como Deus e às vezes ele falava como homem. A gente vê isso na Bíblia. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos, você vai entender. Tá? O Pai é maior do que eu. Ele fala isso. Tá? Nos evangelhos ele fala. O Pai é maior do que eu. Só Deus é bom. Então, se Deus é bom, então ele não era bom? Claro que ele era bom. Mas por que ele estava dizendo isso? Ele estava dizendo como homem. Tá? Quando Jesus fala, quando perguntam para ele, quando é que vai ser a sua vinda? Ele fala, não sei. Claro que ele sabia. Como Deus ele sabia, mas como homem não fazia parte da missão dele revelar isso. Então a vontade humana dele sempre estava submissa à vontade divina. Ele tinha vontade humana, tá? Mas a vontade humana dele era submissa à vontade divina. Vou te dar um exemplo mais prático. Quando ele fala assim, Senhor, afasta de mim esse cálice. Aí depois ele fala, mas não faça minha vontade, mas a tua vontade. Olha aí, tá vendo? A vontade humana dele é que passasse esse cálice dele. Mas a vontade humana dele foi maior, a vontade divina dele foi maior. Não, mas eu vim para salvar o mundo. Então não faça a minha vontade, mas a vontade do Pai. Que é o quê? Ele passar pela paixão, pela cruz, para ele poder ser o redentor, redimir o mundo. Entendeu? Então, olha só, ele tem vontade humana, mas só que a vontade humana dele está submissa à vontade divina. Entendeu? E tem vários outros textos que eu poderia citar aqui. Ok? Que meu Deus, por que me abandonastes? Tá? Ele está falando como homem. Tá? É o homem, quando está longe de Deus, ele está citando o Salmo 19. O homem, quando está longe de Deus, ele se sente abandonado por Deus. Tá? Então ali está falando como homem. Mas depois, né, ele continua assim, não, Senhor, tudo está consumado. Nas tuas mãos eu te entrego o meu espírito. E aí ele faz a vontade de Deus e morre. Entendeu? Então ele tem vontade humana, só que a vontade humana dele está submissa à vontade divina dele. Ok? Gente, eu vou fazer um segundo vídeo sobre isso, porque tem mais coisa para a gente falar. E eu quero continuar falando sobre as heresias que houveram, né, na história da igreja. Desculpa, e são muitas heresias. Então, eu vou fazer um segundo vídeo sobre isso na próxima aula, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.